Olá, gente! Seja bem-vindo a este vídeo. Quero falar um pouco sobre o Brasil herói, mas antes de qualquer coisa, eu quero fazer uma afirmação. A nação não muda se você continua sendo o mesmo. Não adianta fazermos revoluções, manifestações em ruas, se nós não mudarmos o nosso conceito sobre assuntos estratégicos que envolve a construção de uma grande nação, que envolve a consolidação de uma grande civilização. O Brasil tem enfrentado um acorrentamento mental de seus cidadãos ao longo de mais de 500 anos. E isso tem gerado pobreza social, pobreza tecnológica, pobreza política, pobreza ética, pobreza nas instituições privadas, instituições governamentais. E agora chegou o momento em que o Brasil está indo para as ruas, em que o gigante acordou. Chegou o momento de inserirmos nesta revolução popular a mentalidade de que nós precisamos ter uma mudança radical interior, uma mudança estratégica mental de cada cidadão brasileiro. Portanto, partindo deste princípio de que a nação não muda se você continua sendo o mesmo, ou seja, se eu não mudar, não adianta irmos para as ruas, quebrarmos o pau, como se fala na linguagem popular, acusarmos e exigirmos direitos. Estas manifestações públicas devem sim acontecer, mas é fundamental que quando eu for às ruas e voltar para minha casa, eu tenha passado por um processo de evolução mental que me permita ter ações efetivas no âmbito intelectual, no âmbito social e político para que as mudanças necessárias aconteçam de fato em nosso país. E esta revolução, ela acontece com alguns ingredientes, colocado por personagens estratégicos que nós vamos ver aqui neste vídeo. Os elementos estratégicos, que a gente vai ver aqui nesse vídeo, começa, certo, com o professor. Não existe nação sem professor, gente. Não existe sociedade integrada sem a participação efetiva de um professor. Nós temos que entender esta grande verdade, porque o professor é o que alimenta. E eu quero afirmar com todas as letras, o Brasil está com fome. Porque o nosso sistema educacional não condiciona ao professor a prática, o exercício da sua vocação. Temos professores estressados, sem preparo psicológico, sem preparo intelectual, porque o governo não investe na vocação do mestre, daquele que alimenta a nação. É por isso que a nação está com fome, a nação tem pobreza mental, tem pobreza emocional, porque passa por uma sala de aula onde tem um professor desmotivado, com salário de péssimo poder aquisitivo. O professor tem mais prazer de dar um atestado médico, ele reza, ele ora a Deus para que chegue o dia das suas férias, porque ele não suporta mais o ambiente. O Estado descriminalizou o crime e os alunos afrontam os mestres, que são responsáveis pela alimentação da nação. Alunos que espancam professores que se tornaram refém de uma situação absolutamente inaceitável. Um aluno sai da escola hoje, concluindo o ensino médio, ele não sabe soletrar uma palavra.
ele não sabe nem mesmo fazer o uso das 4 operações matemáticas, porque a qualidade do ensino está péssima. O Brasil está passando fome. Se não passarmos por uma revolução no campo da educação, não adianta irmos para as ruas. Nós temos também o aluno como herdeiro estratégico. O aluno é um elemento fundamental, porque é ele que vai herdar toda uma cultura vivenciada pelo passado de uma civilização para aperfeiçoar essa civilização, entendeu? Futuramente. Se este aluno não tem conteúdo, automaticamente vamos gerar o Brasil sem rei. O que é o Brasil sem rei? É um Brasil administrado por incompetentes. É um Brasil em que suas instâncias governamentais, partindo da União, do Estado e dos municípios, vão ter administradores incompetentes, gerando caos social, alimentando ainda mais o caos do sistema de saúde do Brasil, alimentando o caos do sistema de educação brasileiro. Então, este herdeiro que está na sala de aula hoje, eles estão saindo da sala de aula de mentes vazias, porque eles estão contaminados pelo pessimismo que lhe tira a esperança de sonhar com a construção de um Brasil justo, de um Brasil rico, mas rico não apenas em cifrões, minha gente, mas rico em atos mentais, em comportamento mental, que traz a revolução civilizatória de um povo, que gera comportamentos dignos de sermos chamados pessoas evoluídas, como cidadão, como administradores. Nós temos que ter cuidado com os herdeiros estratégicos para que o Brasil não continue sem rei, sem administrador, porque infelizmente o Brasil, desde a época que os portugueses colocaram seus pés aqui, foram uma terra colonizada, escravizada mentalmente, temos uma herança maldita que não permite o povo brasileiro ser o povo brasileiro de fato, na prática, porque esta herança maldita vindo da além-mar, entendeu? Ainda está encravada na mente, nas emoções do brasileiro. Isso precisa ser expurgado. E ser um professor, entendeu? Genuinamente nacionalista, genuinamente, entendeu? Motivado pelo espírito nacional, não tem como colocar conteúdo saudável dentro dos alunos que são os herdeiros estratégicos, que são responsáveis para ocupar os cargos administrativos deste país. Nós temos o profissional, outro elemento estratégico, que é o construtor estratégico de tudo isso. Sem professor, sem aluno, significa sem profissional. Dá nojo de precisarmos de serviços prestados por alguns servidores públicos. São verdadeiros incompetentes na prestação de seu serviço. Na área privada é a mesma coisa, profissionais que não sabem o produto que vende, não sabem o serviço que oferece, não sabem nada, não têm informação sobre aquilo que estão fazendo, que são pagos para fazer. Temos uma defasagem de mão de obra qualificada tremenda. Ou seja, o Brasil sem mão de obra qualificada. Temos que importar profissionais. Você sabe por quê? Porque o nosso sistema educacional é um sistema educacional ilusório. Não existe. É história para inglês ver. É história de trancoso, como dizia a minha avó. Então nós precisamos mudar isso. O Brasil não pode passar por uma revolução sem profissionais qualificados na área da saúde, na área da segurança pública, na área da educação, em todas as áreas estratégicas que faz parte do desenvolvimento de uma nação. Nós temos também o cidadão, que é o resultado final de um processo evolutivo. Nós temos um processo, certo, que é construído pelo professor, o aluno e o profissional. Que este processo ele gera o cidadão. Nós somos cidadãos que estamos na altura de qualidade que nós sonhamos para nós mesmos. Nós temos como cidadão a qualidade que o país precisa que nós temos. É fácil? Olha a situação do país. Nós, cidadãos, infelizmente, deixamos a nação na mão de ratos.
que tem destruído a esperança do povo. E a culpa, em parte disso, é nossa, dos cidadãos sem motivação, cidadãos sem esperança, cidadãos que não têm atitude que venha contribuir com a alavancagem deste país de forma estratégica. O país não vive só de bolsas. O país não vive só de momentos. O país, para permanecer, ele tem que construir uma estrutura estratégica permanente, aonde os alunos, que é o herdeiro de tudo isso, possa assumir o poder no dia de amanhã e ter condições reais de gerar uma grande revolução. Eu quero dizer para você também que tem um outro elemento chamado político, que é o estrategista escolhido. Ou seja, o político é aquele elemento que todos nós escolhemos para fazermos a construção de uma grande nação. É aquele que é para ser o estrategista de como desenvolver tudo isso. Olha a qualidade do nosso estrategista. Nossos estrategistas estão preocupados em desvio de verba pública. Eles batem cabeça entre si para desenvolver estratégia para o mal, para saquear os cofres públicos. Eles planejam de forma perfeita como gastar 50 milhões na construção de uma ponte e fazer com que o povo acredite que é necessário esse gasto. Nossos estrategistas, eles conseguem gastar 1 bilhão e 500 milhões em um estádio, como o Estádio Nacional de Brasília. É para isso que esses estrategistas estão trabalhando, para saquear os cofres públicos brasileiros. E nós temos esta realidade por quê? Porque tivemos maus alunos, maus profissionais, maus cidadãos. Se temos maus profissionais, maus alunos, maus cidadãos, nós vamos ter bons políticos. Isso significa Brasil sem visão. Olha a visão dos nossos administradores públicos. É dar bolsa para prostituta, bolsa para presidiários, proteger delinquentes, que eles chamam de infratores menores, que estrupa, mata, rouba e nada acontece com ele, porque o Estado descriminalizou o crime e deu status de celebridade para o assassino, para o estrupador. Este é o resultado dos nossos estrategistas, escolhido por nós. Nação despreparada não pode gerar um estrategista preparado. Brasil sem visão é resultado dos políticos que foram gerados em nossas escolas, foram gerados na nossa sociedade. Portanto, eu quero dizer para você com todas as letras, a nação é aquilo que você consegue ser. Não adianta exigirmos do Brasil qualidade se eu e você não temos essa qualidade. A nação é aquilo que nós conseguimos ser. É por isso que nós precisamos mudar urgente. Nós temos que tirar essa falsa sensação de que todo mundo é ladrão, de que todo mundo é injusto. Nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia que colocaram através da mídia maligna, de que política é coisa de demônio, é coisa de corrupto, é coisa de bandido. Enquanto você estiver pensando desta forma, eu quero dizer que o Brasil não tem saída. Porque a política precisa ser feita por pessoas justas e honestas. Se você acha que eles não são, então você tem a obrigação de ser e fazer o que precisa ser feito. Você está convidado para fazer uma revolução. Mas comece essa revolução dentro de você, mudando os seus conceitos e saindo da zona de conforto e indo para o campo de batalha. Quando eu falo batalha, eu não falo batalha armada, para a batalha de ideias. Que nós temos uma nação democraticamente livre, onde temos o direito de pensar, de darmos a nossa opinião e assim fomentarmos o crescimento filosófico do nosso povo, levando a nação para uma soberania inigualável como jamais houve em todos os tempos. Parabéns! Seja vindo a uma nova vida, uma vida de compromisso com a nação, uma vida em que começa uma revolução partindo de nós.
Até a próxima!